E aí você que ama anatomia, e aí você que odeia anatomia. Me chamo Leonardo Alves e você está na Anatomia do Léo. Hoje vamos falar sobre a segunda parte do plexo braquial, dando continuidade à primeira parte que a gente viu. Se você não viu, clica aqui em cima que você vai direto para o primeiro vídeo. A segunda parte vai ver alguns nervos que nós não vimos na primeira aula, porque eles saem de algumas regiões específicas do plexo, da anatomia do plexo. Alguns saem das raízes, alguns dos troncos e outros dos fascículos. E vamos ver então a brincadeira do triângulo que eu vou falar, assim como os músculos que são inervados por esses nervos. Então, vamos para o vídeo. Iniciando essa aula, então, a parte 2 do plexo braquial, nós vamos revisar alguns pontos da primeira aula do plexo. Se você não assistiu a aula ainda, recomendo que você vá assistir, porque vai ficar muito mais fácil para você entender essa segunda parte. Aqui nós vamos ver nervos que nós não vimos na primeira aula, que estão escondidos no decorrer do plexo. Então aqui eu separei 3 segmentos do plexo braquial, C5, C6 e C7. E suas respectivas raízes. Em primeiro ponto, nós vamos tentar entender os nervos que saem das raízes do plexo braquial. Então, em primeiro ponto, nós temos o nervo dorsal da escápula. É óbvio que ele vai sair de C5 e ele vai inervar dois músculos que vão agir lá na escápula. São eles os romboides e o elevador da escápula. Alguns livros trazem também que os escalenos são inervados por esse nervo. Saindo de C5, C6 e C7, nós temos o nervo torácico longo. O nervo torácico longo, se a gente for entender ao pé da letra e for pegar um músculo que saia da torácica e seja um músculo longo, a gente vai chegar no bonito serrátil anterior. E uma coisa que é muito nítida aqui pra gente é que o torácico longo sai de C5, C6 e C7. Indo entender agora os nervos que saem dos troncos. Aqui a gente vai ver somente o tronco superior, que é o único que tem essas ramificações. Então, em primeiro ponto, saindo lá do tronco superior, lembrando que o tronco superior é a junção das raízes C5 e C6, nós temos então o subclávio. Eu costumo falar que o subclávio é aquele nervo óbvio. Aquele nervo, se a gente pergunta de onde ele sai, isso vai ser muito claro, porque ele sai de C5 e C6, porque ele sai do tronco superior, ok? E aí a gente pergunta, que músculo ele vai inervar? Novamente é uma resposta muito óbvia. Ele vai inervar o músculo subclávio. Também com a letra S nós temos o nervo supraescapular. Obviamente, ele vai sair também de C5 e C6 e vai inervar dois músculos fundamentais do manguito rotador. São eles infraespinhal e supraespinhal. Nós temos aqui agora os três fascículos. Em verde, o fascículo lateral, em vermelho, o fascículo posterior e embaixo, o fascículo medial na cor preto. Então, vamos imaginar primeiro, lá de cima, o peitoral lateral. Se ele é lateral, ele vai sair, obviamente, do fascículo lateral. Lá na primeira aula, a gente falou que o fascículo lateral dava origem ao nervo músculo cutâneo. O músculo cutâneo vai sair de C5, C6 e C7, assim como o peitoral lateral. Vamos lá para baixo agora, não vamos falar da inervação do peitoral lateral ainda. Vamos entender o peitoral medial. O peitoral medial, que vai sair do fascículo medial, ele vai sair de C8 e T1. Vou ensinar uma regrinha muito básica e muito legal que eu inventei para vocês. Vamos imaginar então um triângulo. O triângulo tem sua base mais larga e seu ápice mais afilado, mais fino. Então, se a base é mais larga, a base é maior. E a base, obviamente, está embaixo. Quem está em cima vai ser o ápice e vai ser menor. O que é que eu quero falar com isso? Quem está embaixo vai inervar dois músculos e quem está em cima vai inervar apenas um músculo. Guardem essa informação que vai ser muito importante. Então, colocando essa regra em prática, a gente vai ter então que o peitoral lateral vai inervar somente um músculo, que é o peitoral maior. E o peitoral medial vai inervar dois músculos. São eles o próprio peitoral maior, novamente, e o peitoral
menor. Saindo lá do fascículo posterior, então nós temos novamente essa regra. Temos o subescapular superior, que vai sair de C5 e C6, assim como o subescapular inferior, que também sai de C5 e C6. Se formos colocar em prática essa ideia do triângulo, nós teremos que o subescapular superior vai inervar apenas um músculo, que será o próprio subescapular. Já o subescapular inferior vai inervar dois, que são o subescapular e o redondo maior. Para finalizar nossa aula, nós temos um músculo que também dá para fazer uma brincadeirinha. O tóraco dorsal. O tóraco dorsal vai sair de raízes pares, C6 a C8. E ele vai inervar o músculo que parece com seu nome. O tóraco dorsal inerva o grande dorsal. Aqui nós temos então o nervo dorsal da escápula na nossa parte prática. Dá para ver aqui que ele sai realmente lá do segmento de C5. E se a gente for vir aqui para a região posterior, nós temos uma nitidez, uma clareza muito interessante, que ele vai realmente inervar os músculos que estão aqui localizados, que seria o romboide, o maior e o menor, e o elevador da escápula saindo aqui do ângulo superior da escápula. Então aqui agora nós temos o nervo torácico longo, saindo aqui de C5, C6 e C7. Se a gente for para uma vista aqui um pouco mais lateral, vemos que ele vai realmente inervar o serrátil anterior, como eu falei. Lembrando que o serrátil anterior sai lá da primeira costela até a nona costela e vai se inserir lá na borda medial da escápula. Então se a gente for olhar o trajeto do nervo, realmente tem esse link em relação à área que o serrátil anterior ocupa. O nervo subclávio saindo de C5 e C6, mais precisamente saindo lá do tronco superior, ele vai inervar o músculo subclávio, naquela brincadeira que a gente falou, que era o nervo óbvio que a gente brincou, né? O nervo que tem a resposta óbvia para tudo. Lembrando que o subclávio fica aqui entre a primeira costela e a clavícula. Nessa vista posterior, saindo também lá do tronco superior, nós temos o nervo supraescapular, que vai inervar o supraespinhal e o infraespinhal. Ele tem uma relação anatômica muito interessante porque ele passa aqui na incisura da escápula. Falando agora dos nervos que saem dos fascículos, saindo lá do fascículo lateral, nós temos o peitoral lateral. O peitoral lateral que sai dos segmentos C5, C6 e C7 e vai inervar apenas um músculo seguindo a regra do triângulo, que vai ser o peitoral maior. Saindo do fascículo medial, então nós temos o nervo peitoral medial. Ele que vai inervar agora dois músculos, o peitoral maior, novamente, e o peitoral menor. Aqui no aplicativo nós temos apenas um nervo subescapular, porém lá na questão anatômica mesmo nós temos o subescapular superior e inferior. O superior, como a gente já falou, vai inervar somente o subescapular, saindo de C5 e C6, e o subescapular inferior, também saindo dos segmentos C5 e C6, vai inervar, além do músculo subescapular, vai inervar também o redondo maior. Por fim, para finalizar nossa aula, nós temos o nervo tóraco dorsal, que a gente falou que dá para fazer aquela brincadeirinha que o nervo tóraco dorsal vai inervar o músculo grande dorsal e vai sair das raízes pares C6 a C8. Finalizamos aqui nosso vídeo, nossa segunda aula sobre o plexo braquial, vendo outras coisas, aprimorando o nosso conhecimento sobre o plexo braquial. Minha ideia é passar conhecimento de uma forma gratuita e simplificado com alguns exemplos, como hoje foi o exemplo do triângulo, e isso para facilitar, porque eu vejo que ainda existe um déficit de aprendizado diante dos nervos. Mas nós vamos ver várias outras abordagens dentro da anatomia. Então se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para os amigos. Aqui está aparecendo meu Instagram, então agradeço desde já que tenha assistido ao vídeo até aqui e um abraço.